Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento que hoje virá através do livro Fonte Viva. Abrindo aqui, o acaso caiu no capítulo 80. Tem uma passagem bíblica que está em Tiago, capítulo 5, do versículo 5, que diz assim, Tiago diz assim: cevastes os vossos corações, como num dia de matança. Olha só. Em cima dessa passagem bíblica, Emmanuel, através do Chiquinho de Jesus, vai nos dar a seguinte interpretação. Mas eu vou repetir essa passagem bíblica, que Tiago nos diz: cevastes os vossos corações como num dia de matança. Então, ele começa nos dizendo: pela propriedade e aperfeiçoamento do mundo, ou seja, vamos repetir, que eu errei aqui. Ele nos diz assim: pela prosperidade e aperfeiçoamento do mundo, trabalha o sol, que é a suprema expressão da divindade vital no firmamento terrestre. Gostei muito, vou repetir. Pela prosperidade e aperfeiçoamento do mundo, trabalha o sol, que é a suprema expressão da divindade vital no firmamento. É verdade. Divindade vital. Aí ele continua: colabora o verme na intimidade do solo, preparando o ninho adequado às sementes. Aqui requer uma reflexão de nossa parte. Você veja que ele começou falando aqui que o sol trabalha, o sol é vida. Sem o sol tudo morreria. Então o sol faz a sua parte, cumpre com seu dever e sua obrigação. O sol está aí no universo para trabalhar. A mesma coisa, ele fala aqui, Emmanuel fala do verme. E aí eu me recordei de um fato que aconteceu com Chico Xavier. Certa ocasião, os detratores do Chico começaram a falar mal do Chico, os intelectuais, os elitistas de nossa doutrina e muitos outros. Aí um deles falou assim que o Chico não passava de um verme, de um parasita, né? Aí o Chico ficou meio triste com aquilo e ele relatou para o Emmanuel: mas você viu, Emmanuel, que era o seu guia protetor, você viu, Emmanuel, você é testemunho do quanto que eu trabalho. Eu não paro de trabalhar, minha vida se resume em trabalhar para servir, não é, a humanidade, para servir a espiritualidade que se utiliza de mim para transmitir a mensagem de Deus, nosso Criador, nosso Pai. A minha vida se resume nisso. E você é testemunha do quanto que eu trabalho. Ele falou que eu não passo de um verme, né? Não passo de um parasita que fica embaixo do chão da terra. Aí, achando que Emmanuel ia se apiedar dele, né? E Emmanuel, pelo contrário, Emmanuel deu um belo puxão de orelha nele e falou para ele: o quê? Então você está se sentindo magoado com isso? Você está se sentindo magoado com isso? Você, o que você precisa, né? Como é que você pode estar se comparando com um parasita, com um verme que trabalha embaixo do chão, cumprindo com o seu dever e sua obrigação? Você cumpre com a sua? Que o parasita, ele veio para fazer isso, ele faz aquilo. E ele trabalha 24 horas por dia embaixo do chão fazendo o trabalho que veio fazer. E o Chico fazia parte dele? Não. O Chico ficou calado, né? Então, pessoal, fica aí para nossa reflexão, porque se o Chico não fazia parte dele, nós, e eu e você, como é que nós ficamos nessa história? Se ele não podia se comparar ao parasita que fazia a sua parte, ele não fazia, e nós, que fazemos muito menos que o Chico? Fica aí, portanto, esse exemplo para nossa reflexão. Ele continua aqui: contribui a aragem, permutando o pólen das flores. Então, a aragem
também cumpre com seu dever e obrigação, permutando o pólen das flores. Aí ele dá outro exemplo: esforça-se a água incessantemente, entretendo a vida física e purificando-a. Então a água também trabalha 24 horas por dia, entretendo a vida física e purificando-a. O trabalho da água é purificar, sem contar a saúde que nos traz, né? Aí ele dá outro exemplo: serve a árvore, florindo, frutificando e regenerando a atmosfera. Aí ele continua: coopera o animal, ajudando as realizações humanas, suando e morrendo para que haja vida normal no domínio da inteligência superior. Já pensou? Olha que coisa interessante. O animal, ele morre para nos sustentar. O homem mata o animal para se sustentar da carne do animal. O animal, ele não é abatido, ele é morto, não é? Então ele fala que o animal, ele veio para a terra para se submeter a isso, alimentar o homem, porque lamentavelmente a carne ainda vive da carne, exatamente como um animal feroz. Porque um animal feroz, no meio da natureza, ele é uma carne que vive da própria carne, mas o homem que é inteligente, lamentavelmente, que é uma carne, mas que é um espírito, vive da carne como um animal. Aí ele fala aqui: coopera o animal. Então o animal veio para cooperar, ele está cooperando, ajudando as realizações humanas, suando e morrendo para que haja vida normal no domínio da inteligência superior. Quer dizer, aí eu coloquei aqui: é superior, mas precisa do sacrifício do animal para sobreviver. Que superioridade é essa? Aí ele continua: indefectível lei de trabalho rege o universo. Olha só. Indefectível lei de trabalho rege o universo. Então a lei do trabalho rege o universo. Existe trabalho em toda parte. Aí ele continua: o movimento e a ordem na constância dos benefícios constituem-lhe as características essenciais. Há, porém, milhões de pessoas que se sentem exoneradas da glória de servir. Tá vendo? Eu coloquei aqui: como pode não ter atividade no bem? Como pode não trabalhar, se até o verme trabalha? É o que Emmanuel fala aqui, ó. Há, porém, milhões de pessoas que se sentem exoneradas da glória de servir. Ou seja, não tem atividade no bem. Milhões no mundo inteiro. Existem vários países onde não existe atividade no bem. As pessoas não ajudam a outra. A China mesmo é um local assim. Não existe calor humano, não existe solidariedade, é cada um por si. Locais onde se trabalha 14 horas por dia, como no Japão, por exemplo. Aí ele coloca aqui, ele continua: para semelhantes criaturas em cujo cérebro a razão dorme, embotada e vazia, trabalho significa degredo e humilhação, inferno e sofrimento. Perseguem as facilidades delituosas, com o mesmo instinto de novidade da mosca em busca de detritos. Está vendo como é que Emmanuel coloca aqui? Para esses que vivem na ociosidade, vou repetir o que ele fala. Existem, porém, milhões de pessoas que se sentem exoneradas da glória de servir. Quer dizer, não vive, não serve o outro. Aí ele fala: para semelhantes criaturas, em cujo cérebro a razão dorme embotada e vazia, trabalho significa degredo e humilhação, inferno e sofrimento. Perseguem as facilidades delituosas. Tá vendo? Eles percebem as facilidades delituosas. Então, tem pessoas, e são muitas, que vivem para mandar, vive do lucro,
sem fazer nada, não querem fazer nada. Né? Vive de forma delituosa, só mandando fazer as coisas, sabe, para ganhar dinheiro. Aí ele fala, com o mesmo instinto de novidade, olha, essas pessoas têm o mesmo instinto de novidade da mosca em busca de detritos. Tá vendo? Conseguida a solução de ordem inferior que buscavam, circunscrevem as horas e as possibilidades ao desenfreado apego de si mesmas, limitando o poço de águas estagnadas que se envenena facilmente. No fundo, são corações cevados. De acordo com a feliz expressão do apóstolo, criam teias densas de ódio e egoísmo, indiferença e vaidade, orgulho e indolência sobre si próprios e gravitam para baixo, descendo pelas pesadas vibrações a que se acolhem, rolam vagarosamente para o seio das ilhas inferiores, onde é natural que encontrem a exigência de muitos, que se aproveitam deles, à maneira do homem comum que se vale dos animais gordos para a matança. Olha só o que ele está falando aqui, Emmanuel. Ele está nos dizendo que existem bilhões de pessoas que vivem especificamente sem fazer nada, sem suar, sem colocar um pingo de suor do rosto, que não tem atividade no bem. E nós sabemos que ter atividade no bem é uma obrigação para todos os seres humanos dessa terra. E não é Deus que nos obriga, não. Não é a lei do homem que nos obriga. Quem nos obriga é a nossa própria consciência. O fim dessas pessoas é ir descendo cada vez mais. E quanto mais elas descem para o fundo dos abismos, lá elas serão comandadas por outros seres inferiores pior que ela. Não é? Aí ele dá o exemplo, Emmanuel dá o exemplo aqui, eles ficam exatamente iguais aos animais, não é? Ao homem comum, né? Eles ficam iguais ao homem comum que se vale dos animais gordos para a matança. Não é isso que as pessoas civilizadas fazem? Se utiliza dos animais para a matança? Matar o animal para comer o animal? Fica bem próximo de um canibalismo. Não tem pessoas que chicoteia o jumento, o burro, o cavalo, para que ele transporte cargas pesadíssimas? Que é isso aí? Isso é civilização? Fica aí para a nossa reflexão, esse ensinamento maravilhoso que veio de Tiago, que está na Bíblia lá, Tiago, capítulo 5, versículo 5, que diz assim, cevastes os vossos corações como num dia de matança. Então fica aí essa reflexão para que todos nós tenhamos atividade no bem, para que amanhã ou depois não venhamos a nos arrepender. Então, que o nosso Senhor Jesus abençoe cada um de nós, cada um dos nossos familiares, e uma boa noite para todos.